E agora a gente vai te falando de um alerta, tá? Sobre a baixa umidade relativa do ar. A gente está falando que hoje, por exemplo, é 16%, né? Para você ter uma ideia, essa previsão de 16% é bem abaixo, né, Suelen, do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. 60%, não vai chegar a isso não, pela manhã já tem secura. E claro que a gente vai trazer agora orientações, cuidados, o que a gente deve fazer para pelo menos amenizar isso, né? Pessoal que faz atividade física, trabalha ao ar livre, enfrenta calor e ainda enfrenta essa secura toda. Dá para trazer algum conforto? Anderson Patrick, ele vai conversar com um especialista a respeito disso. Dá sim, Suelen e Anderson. E só lembrando o seguinte, gente, 16% é considerado estado de emergência. Esse ao vivo que nós estamos fazendo agora aqui no Bom Dia Goiás é uma demanda da própria população. As pessoas entraram em contato com a gente dizendo que estão acordando com dores na garganta, no nariz, os lábios ressecados. Por isso que nós convidamos um especialista que já está aqui do meu lado, é o Dr. Marcelo Rabarri, que vai trazer informações, ele que é pneumologista. Doutor, muito obrigado pela sua participação no Bom Dia Goiás. Eu não ando, já é instrumento de trabalho aqui, ó, meu protetor labial, porque os lábios ressecam demais. Quais são as orientações que o senhor pode dar na prática para quem está assistindo a gente, para passar por esse momento de forma mais agradável, se é que é possível, né? Bom dia. Bom dia Anderson, bom dia Suelen. Realmente, nós estamos hoje, por exemplo, nós vamos ter uma variação de 14 até 32 graus, são 18 graus de diferença, a umidade muito baixa. E isso acaba afetando muito o ar que a gente respira, porque essa umidade baixa deixa o ar muito seco e as partículas ficam suspensas no ar. Então isso acaba lesando todo o nosso aparelho respiratório, desde o nariz até lá embaixo no pulmão, né? Então é importante hidratar o nariz com soro fisiológico, beber bastante água, hidratar os ambientes. E aí tem uma questão importante com o umidificador, porque o umidificador ele é importante para ser usado nessa época, mas um alerta é que não pode ficar a água ao final de um dia para o outro, porque aquela água que vai ficando de um dia para o outro, ela pode acumular partículas e essas partículas elas podem ficar depois ser evaporizadas e aí ficar contaminando o ar. Então esse é um alerta que deve ficar para sempre acabar a água no final daquela nebulização ou então trocar a água, né? E outro dado importante em relação aos exercícios físicos, né? Como por exemplo, agora está mais frio, há uma tendência de não tomar água por causa do frio, mas aí muito pelo contrário, tem que hidratar bastante e evitar aquele horário ali entre 11 e 3 da tarde, né? Doutor, nós até preparamos duas ilustrações, eu vou pedir por favor para que essas artes apareçam agora para quem acompanha o Bom Dia Goiás. A primeira é com informações sobre a umidade do ar, gente, dados da Organização Mundial de Saúde. Então tá aí, olha, abaixo de 12% é considerado emergência, entre 12% e 20% alerta, nível de atenção entre 20% e 30% e o que é ideal, segundo a OMS, é acima de 60%. E nós também temos uma outra ilustração com dicas para enfrentar, portanto, esse ar seco. Tá aí, isso que o doutor acabou de falar. Beber água, usar soro fisiológico, umidificar o ambiente e evitar, portanto, atividades ao ar livre entre as 11 da manhã até as 3 da tarde. Tudo isso pode ajudar, não é, doutor? Pode ajudar muito e eu acho que tem uma outra dica muito importante e que infelizmente acontece muito, que é nessa época do ano as pessoas acabam fazendo uso muito indiscriminado de medicações. Então isso pode agravar muitas vezes os sintomas e as doenças, né? Aquilo que alguns casos começaram a se chamar de pneumonia silenciosa e às vezes não tem nada de silenciosa, na verdade foi o uso de medicação de forma inadequada, mascarando os sintomas e piorando o quadro. Então medicamentos que contenham antialérgicos, corticoides, isso não deve ser usado de forma indiscriminada, porque isso atrapalha muitas vezes a fazer o diagnóstico correto e vai causar uma lesão para esse paciente. Doutor, o senhor tem alguma orientação específica para as crianças e também para o público idoso? As crianças levar seu reservatóriozinho de água para a escola, isso é importante, né, que os pais orientem, para que todos levem a sua garrafinha de água, para que aumente essa hidratação. E os idosos também da mesma forma, há uma tendência muito grande para que eles diminuam essa hidratação, o tempo está frio, então fica aquela falsa sensação de que não precisa de água, mas tem que ser estimulado para que eles façam uma hidratação
de forma adequada. Essa época do ano, realmente, o número de atendimentos aumenta. Aqui na Faculdade de Medicina da UFG, nós fizemos um estudo e há um aumento de até 25% dos atendimentos por problemas respiratórios. Então, devemos tomar os devidos cuidados de nos hidratar o ambiente e evitar o uso abusivo de medicação. Muito bem, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Bom Dia Goiás, doutor Marcelo Rabarri, trazendo informações importantes, né, para a gente passar por esse momento de tempo seco da forma mais tranquila possível. Eu volto com vocês aí no estúdio. Não esperar sentir sede para beber água, né, Anderson, doutor Marcelo? Agradeço ao doutor Marcelo por nós, o idoso principalmente, que não tem muito hábito da água, tem que fazer esse esforço, tem que lembrar, tem que se esforçar, fazer o que eu fiz lá em casa, com bilhetinho, beber água, espalhado pela casa. Não sente sede. Quando sente sede é porque realmente o corpo já está ali entrando numa situação crítica, né? Muito obrigada, doutor Marcelo, pelas explicações, pela ajuda que a gente está precisando muito mesmo. Obrigada, Anderson.